Olá, bem-vindos novamente Olá, bem-vindos a mais um bate-papo aqui com o professor Marco Reis, né? Sobre as questõezinhas da vida, aquelas pedrinhas no sapato, aqueles momentos que você não sabe o que fazer, que você precisa ir de um auxílio, que você quer se reencontrar, que você quer se reinventar. Reinventar, que é o tema do programinha de hoje. Isso. E como esse programa é pra gente que está procurando, nós estamos aqui para te mostrar. Te dar aquela força. Tá certo. Por que a gente está falando isso? Porque assim, geralmente, a pessoa chega aqui, não é por um acaso, tá? Você não está assistindo esse vídeo por acaso, né? E às vezes, assim, o caminho mais comum que acontece da pessoa procurar uma espiritualidade diferente, independente, uma coisa assim moderna, como a nossa, é que ela de repente foi lá para o fundo do poço. O que é o fundo do poço, Fê? Geralmente, né, quando você passa ou por uma ou por várias coisas, mas tem uma coisa que é aquela coisa que acontece na tua vida e que você se sente sem saída. Sem resposta também? Aquele desespero e você se sente um vazio enorme, né? E geralmente vem acompanhado de uma dificuldade, alguma coisa assim que te deixa, abala muito emocionalmente ou espiritualmente, enfim. E você se pergunta, não é possível que eu tenha vindo para cá para sofrer tanto, ou simplesmente para fazer tanto esforço e acabar acontecendo isso comigo e me deixar assim, né? Essa sensação de que não tenho saída, não tenho mais motivação, não tenho mais força de viver. Isso, né? A gente pode dizer que é uma crise geral, né? Não é uma crise só de sentimentos, não. Muitas vezes é uma crise, né, financeira, de relacionamento, tudo que está em volta começa a desmoronar, uma perda, né? As coisas parecem que desmoronam e você se encontra naquele fundo do poço e fala, caramba, será que sou eu ou é o mundo? Você tem algo melhor, né? Tem algo melhor? Você começa a fazer essas perguntas, né? Então não é uma coisa de ordem unicamente íntima e de sentimentos. Não, são coisas que acontecem por lá de fora. Né? Geralmente essa dor muito grande que te faz sentir no fundo do poço, é isso que você falou. A pessoa começa a questionar outras coisas, né? Começa a questionar a espiritualidade, as crenças dela, o que eu posso ter acreditado que me colocou nessa situação. Será que tem a ver com a crença? Será que tem a ver com uma religião? Será que para eu me espiritualizar, para eu estar mais próximo, para eu me realizar, eu preciso estar em alguma seita, alguma religião para me encontrar? Você passa a questionar tudo isso, né? Questionar suas emoções em relação às coisas que acontecem, suas atitudes. Suas atitudes. E muitas vezes a pessoa começa a perceber que o que já tem aí fora relacionado a isso não é o suficiente para explicar para ela por que ela foi parar ali. Ela começa a ficar com uma pulga atrás da orelha e fala, peraí, eu não sou tão chongo assim. Tem pedra nesse angu, como diz o ditado, né? E por que eu estou falando isso? Por que a Fê está falando isso? É mais ou menos uma introduçãozinha para você compreender que o tema reinventar-se, primeiro de tudo você precisa olhar para essas coisas e falar, puxa, eu entrei nisso. Eu acabei me enroscando num monte de coisa, num monte de crença absurda, eu comecei a fazer um monte de coisa sem sentido, sendo levado por uma outra voz exterior e acabei me dando mal. E o que tem por aí explicando, né, as coisas não é o suficiente. Quer dizer, eu peguei, me comportei bonitinho, fiz tudo que manda, fiz isso, fiz aquilo, fiz tudo que todo mundo manda e deu errado. Tipo, obedeci o figurino, né? Fiz o que todo mundo aí fora fala que é o certo fazer
Trabalhar bastante, ralar bastante, né? Enfim, e mais um monte de outras coisas, né? E ser legal para os outros, mas eu não alcancei o resultado que eu gostaria de ter alcançado. A satisfação, a realização. Não vou dormir à noite pensando, puxa, meu dia foi excelente, né? E amanhã eu vou acordar melhor ainda. Pelo contrário, você vai dormir geralmente esgotado e acorda para trabalhar e fala, meu Deus, mais um dia. Né? E muitas vezes acontece isso que a Fê falou, que a pessoa pega, ela cumpriu o figurino, ela se realizou, assim, entre aspas, né? Tipo, ela atingiu um status, mas não tem significado, não tem prazer. Ela tá ali, feliz, né? Não é feliz, não tem sentimento naquilo que ela faz. Ela simplesmente executou um trabalho que outra pessoa no lugar de repente poderia fazer também, atingiu um bom resultado, mas não tem significado interior, a vida dela é vazia. E isso gera desequilíbrio. Então a pessoa pode estar alcançando resultado naquela área, mas vai desequilibrar outra. Então ela acaba se afastando de alguma forma dela mesma, da espiritualidade. Ela começa a não perceber mais o que ela gosta, ela se confunde, não sabe ler o que é bom para ela, né? Ela passa a viver o que é bom para todos, para os outros, né? E então acaba outras áreas se desequilibrando. Tem duas questõezinhas aí que a Fê falou que é importante: fazer para os outros, né? E a outra questão é que a pessoa, quando ela está nesse fazer para os outros e ela está nessa confusão toda, aí que está o ponto. Como é que ela vai se reinventar se ela botou para dentro tudo quanto é tipo de coisa que está enfiando ela na encrenca? Inclusive a opinião dos outros. Né? Porque palpiteiros de plantão sempre tem. Aqueles que vão falar, seu trabalho não é trabalho, o que você faz não é digno, não concordo com o seu jeito, o certo seria você ajudar, o certo seria você se enfiar num lugar X, com pessoas X fazendo Y, né? Quer dizer, como se houvesse uma receitinha? Uma receitinha de felicidade, só que não é o que a gente vê a maioria das pessoas seguindo essa receita, a gente não vê felicidade nelas, né, Mar? No fundo do poço tem essa característica. A pessoa ali em volta fala, bom, mas eu fiz tudo e deu errado. Fiz tudo que todo mundo falou que era bom, mas não... E não é pra mim, deu errado. Quer dizer, aí ela começa a olhar em volta, né, quando ela vem parar nesse canal, assiste as nossas aulas, os nossos professores espirituais, ela começa a falar, bom, peraí, eles estão falando que as pessoas repetem os modelos e dá errado. Os padrões e dá errado. E como é que eu faço então, Marco? Como é que eu faço, Fernanda? Primeiro você tem que olhar para você e ver que você fez isso. E não é nenhuma vergonha você fazer isso. Na verdade, ao contrário. É um ato de coragem, de lucidez, de tirar ilusões, de força. Né? Então, como é que você vai descobrir o que você gosta se você segue um padrão? Se você segue a receitinha, se você acha que tem um tem-que atrás de você, que te leva a fazer certas coisas, porque você acha que isso aqui é o certo, mesmo que esteja contrariando a sua natureza. Tem alguma coisa dentro de você que você nem escuta mais, falando, não vai por aí, não faz isso. Mas você vai lá e pumba. Esquece o sentir, né, Marco? Esquece o sentir. Então, para se reinventar, não tem jeito. Você tem que olhar para essas coisinhas e falar, não, realmente, eu coloquei um monte de coisa, né, de bagulho para dentro. Acreditei em muita coisa, essas crenças me fizeram sentir determinadas coisas, me fizeram pensar de determinada forma, e minha realidade está aí, não está boa. Então, peraí, se não está boa, isso significa que tudo que eu segui dos outros e acreditei e fiz acreditando que aquilo era o certo, não é o certo para mim. Legal, né, Mar? Então quer dizer que nem todo mundo funciona do mesmo jeito? Não. No mesma receitinha, no mesma cuica? Não. Se fosse assim, né? Todo mundo mesmo bonequinho de fábrica, tudo igualzinho. É assim que é bonitinho, assim que é normal, assim que é o certo. Então você imagina, vamos fazer um exercíciozinho de imaginação, né? Bem inocente, assim. E é inocente, tá? Você imagina se as pessoas todas pensassem
iguais a essas pessoas que pensam que quer certo e que quer errado. Então vamos lá. Tem um cara, um Zé, que trabalhava aí no escritório de patente, batendo carimbo e fazendo coisa, sabe, padrão, né? Cumprindo o protocolo. Você imagina se esse cara não acreditasse que ele fosse muito mais do que aquilo e não apostasse nele. Você sabe quem é esse cara? Era o Einstein, tá? E ele não fez o que todo mundo fez, ele era péssimo na escola, tudo. Vocês vão pesquisar e faz um Google da história dele, mas ele era um cara, né? Ele não era o Einstein que você conhece hoje. Mas se ele não acreditasse nas coisas dele e seguisse uma receita, né, o juízo da cabeça dos outros, né, não arriscasse ir atrás do que ele achava que era verdadeiro ou importante para ele, não haveriam os avanços que ele conseguiu na área da física, né? Ou seja, a pessoa ela tem que se despir daquele padrão comum para, de repente, encontrar a verdade dela interior. E muitos, né, Mark, que inventores, pessoas assim que criaram coisas fantásticas, eram considerados loucos lá quando eram mais jovens, criavam algumas coisas, falavam para as pessoas: ah, você tá louco, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. E se eles não tivessem essa visão diferenciada, essa coragem, essa força, não apostassem neles, hoje a gente não teria muitas coisas que a gente tem, né? Graças às pessoas que também por serem dessa forma, por se enxergarem de uma forma espiritual e acreditarem nessa força delas, elas se abriram também para receber instruções do mundo espiritual, intuições, e trouxeram avanços para a gente aqui, né? Não se iludam. Tudo é espiritual. A Fê falou uma coisa muito importante. Essa atitude da pessoa acreditar nela é espiritual. Você entendeu? Ela não está sozinha. Vocês não estão sozinhos, viu? Vendo esse vídeo aí, desculpa, você estava acompanhado. Você não queria saber, agora eu estou te contando. Não fica com medo. Você está acompanhado. Entendeu? Então a pessoa está lá... Não, porque tem... Até não precisa ficar com medo, porque... Você pode estar acompanhado de seres fantásticos, muito bons, maravilhosos, que trazem intuições, ideias, alegria. Então não fica com medo, né? Está todo mundo acompanhado. E quando o cara está muito na dele, no espírito dele, né? Como é que estar no espírito dele? É fazer aquilo que ele ama, que o relógio nem passa. Então está fazendo lá aquele negócio, está criando aquela teoria da relatividade, está naquele negócio. Você acha que está sozinho? Não está sozinho. Pode estudar à vontade, a morfologia do cérebro dele, tudo. Não vai encontrar, porque é uma coisa que vai além, transcende a aparência humana. E nas aulas que a gente está tendo, porque a gente também tem as nossas aulas à parte, né? Sim. De acordo com o nosso processo, nosso desenvolvimento. E eles, uma coisa que eles têm ensinado para a gente é muito que essa coisa da colaboração. Que quando você está na sua natureza, na sua coisa, na sua energia, se abastecendo do bem para você acaba criando uma rede colaborativa em torno de você. Sim. Então é assim, você recebe a intuição, aí você cria a coisa aqui. Aí você cria uma coisa aqui que vai beneficiar um monte de outras pessoas, que vai gerar emprego, vai gerar benefícios, vai ajudar um monte de gente. Então, que coisa mais linda, forma mais maravilhosa de você conseguir contribuir para as outras pessoas. Porque às vezes você fala assim, para de querer ajudar o outro, aí a pessoa entende ao pé da letra e acha assim, nossa, eles são malvados, eles não querem dar esmolinha para o pobre, eles não querem, acham que não tem que ajudar, que não tem... Não, é porque a gente vai por trás da coisa. Quando você faz isso e se abastece de você, das coisas boas para você, né, e encontra o seu espírito, você consegue criar uma rede de colaboração. É uma consequência. É uma consequência, exatamente. Você não precisa fazer esforço, você não precisa tirar a blusa do corpo para dar para o outro. Não, né? Você produz uma maneira de ter a sua e conseguir fazer com que a coisa se espalhe. Né? Você é a fonte da coisa, você não é alguém então, pedindo algo. Não é mais um que você dá uma esmola, é uma multidão que você consegue colaborar simplesmente porque você está na sua coisa, na sua energia. Graças ao universo,
Ó, tô aprendendo. Graças ao universo, existe gente de coragem para sair das coisas padronizadas, do comportamento fechadinho, bonitinho, padrão. Imagina se essas pessoas não tivessem essa coragem. E muitos outros. Einstein quis dar um exemplo assim, só para vocês verem, porque a maioria das pessoas que fez história nesse planeta, ou teve algum trabalho relevante, teve a coragem de fazer tudo diferente. Então, se você está muito interessado, se você é um buscador verdadeiro, você vai fazer um Google depois dessa aula e vai perceber que o que eu estou falando, o que a Fê está falando, é verdade. Tem muitos exemplos, né? Pessoas para fazer qualquer trabalho mecânico ou qualquer coisa que não é tão relevante assim, tem de monte. Você vai embora, vai entrar outro no seu lugar, não tem problema. É assim que funciona. Mas se você está aqui procurando esclarecimento, à procura da sua própria alma, da sua espiritualidade, né? Querendo expressar aquela coisa diferentona em você aqui no mundo, então esse aqui é seu canal, essa é a sua resposta. Para se reinventar, você tem que olhar que você andou seguindo padrões que, se fossem assim realmente o certo, a coisa certa, estaria tudo maravilhoso. Tudo equilibrado, tudo incrível. Tudo incrível. E não está. Por quê? A prova está no seu nariz, meu filho. Minha filha, não está escondido de você. Né? E a resposta está onde? Está onde? Dentro. Né? Então, para de dar aí ouvidos pro bom. Não vai dar certo, você não vai conseguir, não sei o quê. Sempre vai ter um, né? E eu li uma história interessante também sobre um rapaz que ele falava assim: no começo eu fazia live aí para 1, 2, todo mundo me chamava de louco, falava que não tinha importância, que ninguém ligava para mim, que era para eu desistir, para eu trabalhar de outra coisa, né? E ele persistiu, porque o que ele amava, o que ele acreditava, ele persistiu. Hoje ele está com mais de 100 mil seguidores e está aí, entendeu? Fazendo o que ele ama, mas ainda tem o olho do mal que chega para ele e fala: cuidado agora, hein? Porque, não sei o que é inveja, fala para ele que ele teve sorte. Não foi ele que insistiu, Exatamente, não foi a força, a persistência, não foi ele buscar o espírito dele, não. Então, sempre vai ter a boca do povo aí falando que você não é capaz, que você não consegue, que você não é forte, que você não sei o quê, né? Então, a primeira coisa, não dá ouvidos isso, dá ouvidos a você, o que você está sentindo. Você está sentindo que você está no fundo do poço? Então é hora de transformar tudo. Falar: não, cheguei, faliu tudo. Faliu Meu espiritual, faliu meu amor. Desistou! Conclusão: vou virar do avesso, vou fazer tudo diferente. Tudo que eu mais amo, tudo que eu mais gosto. É isso aí, é se reinventar. Eu não podia fechar melhor. Boa semana, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.